Então vamos começar falando sobre tipos de dados. Eu tenho que comentar um pouquinho sobre tipos de dados que a gente pode escolher ao fazer a montagem de uma tabela. As nossas tabelas, elas são armazenadas em blocos de dados que são páginas de 8K. Neste treinamento, eu não avanço muito sobre essa armazenagem em forma de páginas de 8K. Apenas estamos começando a falar disso. Os detalhes dessas páginas são mostrados mais explicitamente no treinamento de performance tuning e no de administração. Mas é importante a gente já saber que as tabelas são armazenadas em blocos de 8K, em páginas de dados de 8K. É como imaginar uma formatação de disco. Discos, HDs, discos em geral, tem uma formatação dividida em trilhas e setores para que os arquivos no disco possam ser localizados dentro do disco, para que os arquivos possam ser encontrados dentro do disco. O mesmo acontece internamente com um arquivo de banco. O arquivo é formatado em páginas de 8K e a armazenagem de dados é dividida nessas páginas de 8K. Quanto melhor a gente otimizar a armazenagem dentro dessas páginas, melhor performance a gente vai ter. Se a mesma página puder conter mais registros, significa menos idas a disco para ler a mesma quantidade de dados. Melhor performance a gente vai ter. Então a gente tem que procurar sempre otimizar o tipo de informação que a gente usa. Por exemplo, informação numérica. A gente tem um inteiro numérico. Entre os inteiros nós temos tiny small int e big int. Cada um para um tipo de informação diferente, um tamanho de informação diferente. Vocês não vão usar um big int para guardar uma informação como a idade da pessoa. Não tem sentido. Ninguém tem essa quantidade de anos. Ninguém tem essa idade. Um tiny int está mais que suficiente para armazenar a idade de alguém. Ninguém chega em 255 anos. Então é uma questão de vocês escolherem o tipo de campo correto. E se vocês errarem na escolha do tipo de campo, o resultado vai ser que os registros da tabela vão ocupar mais espaço do que deveriam. Errando o tipo de campo, os registros vão ocupar mais espaço do que deveriam. Bit para tipo booleano. Aí a gente tem os tipos data, small datetime, date e datetime offset. Small datetime, date e time e datetime offset. Eu até comentei na primeira aula sobre o small datetime e datetime, no sentido de que um grande problema desse tipo de dados é estar armazenando data e hora juntas. Mesmo que vocês precisem da data e hora, seria muito melhor se vocês puderem armazenar elas em campos separados. É muito difícil vocês manterem as queries como SAGs quando vocês têm data e hora armazenadas no mesmo campo. Aí vocês têm que ficar pesquisando só por parte do conteúdo do campo, não pelo conteúdo do campo como um todo. E isso faz a query deixar de ser um SAG. Então, se vocês puderem sempre utilizar date e time separado, ao invés dos small datetime e datetime, é preferível. O datetime offset é usado em situações de globalização. Muito interessante essa questão. Usar um datetime offset em situações de globalização. Por quê? Para controlar as zonas de horário. Certas zonas globais de horário. Em que faixa de horário nós estamos. Vamos ver um exemplo. Datetime offset. Aqui eu estou especificando que essa hora, essa data e hora, é para time zone
de mais um. E aí eu posso fazer um switch offset. Se eu quiser pegar uma informação que seja do tipo datetime offset, eu posso fazer um switch offset. Então me mostra que horas seriam se tivesse no -3. Então eu posso fazer conversão de horários para time zones diferentes, usando o tipo daytime offset. Então aqui eu peguei 12h32, que se estivesse no -3 seria 8h32 da manhã. Eu posso usar uma função sysDateTimeOffset. A gente já usou no início do treinamento a função getDate várias vezes. Se eu pegar um sysDateTimeOffset, eu pego a mesma informação, data e hora do sistema, só que com informação de offset do time zone em que o servidor está. Ele está alocando o servidor no time zone -2. Ué, mas nós não estamos no time zone -3? Estamos no -3, mas nós estamos dentro do período de Daylight Saving. No período de Daylight Saving, ou seja, horário de verão, até como se estivéssemos no time zone -2, então ele devolve como time zone -2. Então ele devolve essa informação como se eu estivesse no time zone -2. Aqui eu vou pegar apenas a zona, o offset. Usando a função dateName, eu tenho que pegar só parte da data. Eu posso pegar o offset, por exemplo. O time zone em que uma determinada data está. Aqui eu estou pegando o time zone em que o meu servidor está, por exemplo. Eu posso usar isso para fazer conversões de time zone. Vamos ver essa situação de novo, em que eu tenho a data no time zone +1. Aqui em cima eu peguei essa data com time zone +1 e converti explicitamente para -3. Mas se eu quiser deixar meu código mais flexível, se eu não tiver certeza que essa conversão vai ser explicitamente para o -3, eu quero deixar o meu código mais flexível. O que eu devo fazer? Eu posso pegar o offset do servidor. Eu uso a função sysDateTimeOffset, que eu usei aqui em cima. Me dá a data e hora do servidor com o offset. Eu pego só o offset. Peguei o offset do meu servidor. Então eu mando ele converter essa data e hora para o offset do meu servidor. Fazer o switch offset e converter para o offset do meu servidor. Aí está. Que nesse caso foi -2. Ficou 9h32 no nosso horário, porque estamos utilizando o horário de verão. Aqui eu posso pegar uma data sem daytime offset e converter para daytime offset. Quando eu faço isso, eu pego uma data sem daytime offset e converto para daytime offset, ele considera que ela esteja no offset 00. Então, o horário de Greenwich. E eu posso usar isso para converter o offset de uma determinada data e hora que não é do tipo daytime offset. Eu converto para o tipo daytime offset e aí mando fazer o switch offset. Aí está. Então eu consigo manipular o time zone das informações de data e hora utilizando esse tipo de dados do SQL Server, que é o tipo de dados datetime offset. Sem dúvida, um recurso bem interessante. Temos as informações de money, small money e money. Tu tem uma diferença em termos de
de capacidade de armazenagem. O money vai poder armazenar valores maiores, bem maiores que o small money. A única diferença desses tipos de dados é uma precisão fixa. Eles têm uma precisão fixa de 4 casas decimais. Os tipos money, small money e money têm precisão fixa de 4 casas decimais. Temos o tipo numeric e decimal, que basicamente são sinônimos, quer dizer a mesma coisa. Numeric e decimal têm exatamente o mesmo significado. E a gente especifica explicitamente qual o tamanho total, e desse tamanho total, quantas casas decimais a gente vai utilizar. Então nós explicitamente especificamos o tamanho do campo quando indicamos um campo do tipo numeric ou decimal. Colocamos explicitamente o tamanho do campo. E os campos texto? Nós temos uma variedade de campos texto aqui. Nós temos aqui SHA e NSHA, VARCHAR e NVARCHAR, test e NTest, VARCHAR MAX e NVARCHAR MAX. Que diferenças são essas? Primeiro, em muitos casos a gente tem diferença de char e varchar. A gente vê essa diferença aqui, char e varchar, varchar max, n varchar max. Qual é essa diferença do char para o varchar? A diferença do char para o varchar é o tamanho fixo. Campos char utilizam tamanho fixo. No campo char, se eu disser que o tamanho dele é 10, ele vai conter 10 caracteres. Ele sempre vai conter 10 caracteres. E se a gente colocar um conteúdo no campo char que é menor do que 10, ele vai preencher com um caractere especial, que a olho nu vai parecer ser um espaço, mas não é um espaço, é um caractere especial que ele coloca ao final dos campos char. Então, se nós utilizarmos o char, ele vai usar o tamanho fixo, e se a gente colocar um conteúdo menor, ele vai preencher. Isso não é desperdício de tamanho? Não, se o campo tiver tamanho fixo. Por exemplo, o CEP. CEP tem sempre 8 caracteres. Sempre 8 caracteres. Então a gente pode colocar CEP como char. E ele vai ter tamanho fixo. CPF tem sempre 11 caracteres. CPF pode, é uma das formas de armazenar, ser colocado como char. E ele vai ter tamanho fixo. Agora, se o campo não tem tamanho fixo, se o tamanho do campo não é fixo, então não usem char. Char é apenas para campo de tamanho fixo. Se o campo não tem tamanho fixo, então a gente usa varchar. O varchar usa 2 bytes adicionais em cada página para controlar o tamanho variável do campo. Mas como consequência, se eu defino um campo varchar 50 e coloco 40 caracteres, então nesse caso ele só vai armazenar 40 caracteres. Se eu coloco 10 caracteres no campo que é varchar 50, ele só vai armazenar 10 caracteres. Ele vai usar 2 bytes adicionais para controlar o tamanho do campo. Mas isso aí é pouco, considerando a diferença da variação que um varchar pode ter em termos de armazenagem. Eu posso ter um campo varchar 50 com 10, com 20, com 40. Então é um ganho a gente usar varchar. Na maioria dos casos a gente procura estar sempre utilizando varchar. A gente procura sempre estar fazendo exemplos com uso de varchar, fazendo tabelas com varchar. E a gente tem essa diferença do N na frente. E é outra questão muito interessante.
eu tenho campos sem o N na frente e campos com o N na frente. Que diferença é essa? Essa é a diferença entre campos no formato ANSI e campos no formato Unicode. É a diferença na tabela de caracteres que vai ser usada para armazenar o campo. Por exemplo, a tabela de caracteres japonesa, chinesa e outros caracteres orientais é totalmente diferente da nossa tabela de caracteres. Os caracteres russos são caracteres totalmente diferentes dos nossos. Como é que a gente pode armazenar uma informação escrita em russo, escrita em chinês, escrita em japonês, tudo na mesma base de dados? Aí é que tá. Os campos sem o N, eles usam uma única tabela de caracteres, que em geral é o collation do servidor. Em geral é o collation definido por servidor. Aqui no Brasil, por exemplo, a tabela de caracteres brasileira. Então, nesses campos, eu não consigo armazenar, por exemplo, caracteres em russo, em japonês. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir armazenar caracteres de outra tabela de caracteres utilizando um campo varchar comum ou char comum. Agora, se eu utilizar o nvarchar ou nchar, nessa situação eu consigo fazer armazenagem de caracteres orientais ou caracteres de outras tabelas. É um formato que é chamado Unicode. No formato Unicode, cada caractere ocupa 2 bytes. Cada letra que a gente armazena ocupa 2 bytes. Por quê? Porque eu vou armazenar caracteres de múltiplas tabelas. Então ele usa 1 byte para identificar de qual tabela de caracteres é aquele caractere. E o segundo byte para identificar o caractere em si. Então, os tipos que levam N na frente, os tipos string que levam N na frente, eles ocupam, na verdade, o dobro do espaço que a gente especifica. Então, se eu coloco um nvarchar de tamanho 50 caracteres, ele vai ocupar 100 bytes. Ele vai ocupar o dobro do espaço que a gente especifica. Por causa do formato Unicode. Então, se nós não temos plano de utilizar tabelas de caracteres diferenciadas, como tabelas de caracteres orientais, por exemplo, ou outras tabelas de caracteres, fazer uso desses campos N desnecessariamente é um completo erro. Vamos estar gastando mais espaço do que o necessário. Então é um completo erro fazer uso desses tipos de campos sem necessidade. Devemos evitar. E esses campos aqui, teste, nteste, varchar max, nvarchar max, que é isso? São para conteúdos grandes. Por exemplo, um campo observação. Um campo observação numa tabela pode ser um campo enorme. Então nós precisamos de um tipo de campo que possa ter conteúdos grandes, textos grandes. O test ou ntest, aí a diferença de ser ANSI ou Unicode, pode guardar até 2 GB de tamanho. Nós podemos ter até 2 GB de tamanho nesse tipo de campo. Mais recentemente, a Microsoft migrou esses campos. A Microsoft definiu, evitem usar o teste e o ntest. Esses tipos de campos estão deprecated. Eu vou tirar esses campos numa versão futura do SQL Server. Passe a usar os tipos de campos varchar max ou nvarchar max em substituição. Então ela está substituindo esses tipos de campos. E na teoria,
eles deveriam ser idênticos em termos de armazenagem. A forma de armazenar o conteúdo deles deveria ser idêntica. Mas eu já vou demonstrar que, infelizmente, não é bem assim. A forma de armazenagem desses tipos de campos, infelizmente, não é realmente idêntica. O campo image é para armazenagem de informações binárias. Veja bem, não é só imagens, é informação binária. Já o nome image já dá a ideia de que sejam tipos imagem, só que não é só imagem, é informação binária em geral. Armazenagem de informação binária em geral. O que quer dizer isso? Eu posso armazenar um documento do Word dentro do SQL Server. Eu posso armazenar um PDF dentro do SQL Server. Então não é só uma figurinha, não é só uma figura, não é só uma imagem, é qualquer informação binária. Só que da mesma forma, ele entra para a mesma categoria do teste N-teste. A Microsoft definiu o image como deprecated e a intenção é substituir, ao invés de usar image, usar o var binary max. Ao invés de usar o tipo image, passar a utilizar o tipo var binary max. Já vamos ver uma demonstração sobre essa substituição dos campos teste e teste image para os campos max e vamos analisar as diferenças que existem entre esses campos. No SQL Server 2005 surgiu uma integração do SQL Server 2005 com o .NET. A gente pode desenvolver algo em .NET e rodar dentro do SQL Server. É chamada de integração com o CLR. O CLR é o nome dado ao núcleo do .NET Common Language Runtime. Então, uma integração do SQL Server com o CLR. O SQL Server pode rodar código do .NET. No SQL Server 2008, aproveitando que isso surgiu, a Microsoft criou vários exemplos do que era possível fazer com o .NET dentro do SQL Server e criou tipos de dados especiais, como por exemplo Hierarchy ID, para gravar informações hierárquicas. Eu comentei sobre ele na aula passada. Geometry e Geography, a gente consegue fazer cálculos geométricos ou geográficos dentro do SQL Server utilizando esses tipos de campo. Eu não vou avançar sobre o uso desses campos especiais, mas tem um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso. O vídeo se chama As Novidades do SQL Server 2008, que demonstra o uso desses campos especiais, como o Geometry e Geography, por exemplo. Temos também o campo de tipo XML, que nos permite armazenar informações em XML. Nós vamos ver em detalhes como manipular esse campo de XML e ele é especialmente importante, a manipulação dele é especialmente importante. Por quê? Porque até no processo de administração do SQL Server a gente usa muito esse campo do tipo XML. Quando a gente está administrando o SQL Server, a gente usa muito esse recurso, o campo tipo XML.